Ministramos aqui na igreja por série. A gente pega um determinado assunto e a gente fala um pouco sobre ele. Antigamente a gente fazia, cada domingo a gente pregava sobre uma coisa, enfim. Mas nós temos entendido já há alguns anos que Deus tem nos direcionado a isso. A gente pega um tema e acaba falando um pouco sobre ele, 3, 4 domingos, alguns temas acaba esticando um pouco mais, enfim. A gente acaba aprofundando um pouco mais sobre os temas que nós vamos falar. E nós estamos dentro de uma série determinada como coragem. Diga comigo, coragem. Diga bem forte, coragem. Coragem. Quando Moisés morre, Deus aparece para Josué e diz: meu filho, você precisa ser forte e corajoso, porque meu servo Moisés é morto e você vai colocar o povo dentro da terra prometida. E Deus, por 3 vezes na ocasião, diz para Josué: olha, você precisa de coragem. Dá uma sacudida no irmão, fala assim: coragem, irmão. Coragem, coragem. Precisamos de coragem. Amém? Falamos isso, hoje é o 4º domingo. Também é o encerramento do jejum. Quem estava junto no propósito de 21 dias de jejum diz amém. Amém. Aleluia. Foi um tempo sobrenatural de Deus. Amém. Ontem nós encerramos com uma vigília. Foi poder de Deus, céu na terra. Amém. Da próxima vez, venha. Amém. Não deixe de vir. Nós temos vivido dias extraordinários, dias de muita unção, dias de graça, de favor de Deus, dias de céus abertos sobre nós. Amém. Foi um tempo extraordinário. Faremos outros, com toda certeza. Amém. E como eu disse, o nome da série é Coragem. Hoje nós estamos encerrando essa série. Semana que vem começamos outra. E uma das primeiras vezes que acontece isso, geralmente termina uma série, eu não sei ainda qual vai ser a outra, Vou orar para Deus poder direcionar, mas Deus tem direcionado a outra série, falou comigo essa semana. Eu já quero compartilhar com você. O nome da série é um pouco engraçado, mas eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente com a gente. O nome da próxima série é Eu e a Minha Boca Grande. Eu e a minha boca grande. O pecado da maledicência. Eu quero mostrar para você nessa próxima série, Eu e a Minha Boca Grande, o pecado da maledicência, que muitas vezes você semeia e não colhe por causa da boca que você tem. Muitas vezes as coisas não dão certo por conta das palavras que saem da sua boca. Muitas vezes você está patinando na sua vida por conta das palavras que têm saído da tua boca. E eu quero nessa próxima série poder mostrar para você que a sua vida pode e será muito melhor se você controlar, cuidar das palavras que saem da sua boca. Olha para o irmão do lado e fala assim: ê, boca grande. Mas isso é domingo que vem, amém? Agora nós continuamos dentro da série Corajosos, amém? E o tema da noite é o fraco feito forte. O fraco feito forte, amém? Abra sua Bíblia comigo. Aleluia. Juízes capítulo 6, a partir do versículo 12, o fraco feito forte. Com essa mensagem nós encerramos a série Coragem, e eu quero finalizar essa série falando sobre Gideão. Gideão. Eu quero contextualizar você assim que eu ler, vou colocar você dentro do contexto histórico para você entender aquilo que Deus estava falando com Gideão e aquilo que Deus quer usar esse texto para falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Quem encontrou diz amém. Quem vai ler no telão diga glória a Deus. Eu esqueci de avisar nos avisos, falei para o pessoal que não tinha aviso, mas amanhã nós temos oração, amém? Todas as segundas-feiras nós temos oração na igreja, das 7 às 8, é 1 hora de oração. Mas irmão, pensa em 1 hora que passa voando. Nós temos mergulhado na presença de Deus nesse lugar. Se você não tem vindo, vou te informar que você tem perdido algo extraordinário da parte de Deus. Se organize e venha. Dificilmente você vai ter alguma coisa para fazer na segunda-feira à noite, irmão, assim, relevante. Então organize, é 1 hora só. Faça isso para o bem da sua vida, para o bem da sua saúde espiritual. Eu tenho certeza que vai ser um renovo de Deus para a sua vida, amém? Amanhã estaremos aqui e eu tenho certeza que o céu vai estar aberto nesse lugar de novo, amém? Juízes 6, 12, vamos ler, diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse:
o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um homem só. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que tu é que está falando comigo. Amém? Que o Senhor nos abençoe pela sua palavra e nos dê espírito de revelação nessa noite, em nome de Jesus. Diga amém. Deixa eu contextualizar você. A Bíblia diz que nesse tempo, no tempo de Gideão, o povo de Israel, eles plantavam, eles guardavam a semente, mas de tempo em tempo os midianitas vinham e roubavam, saqueavam tudo aquilo que Israel fazia. Dá uma olhada, vê se não tem alguma semelhança com a sua vida. Você vai, trabalha, junta, de repente vem alguma coisa que do nada leva aquilo que você demorou tanto tempo para construir. Era exatamente isso que acontecia. A Bíblia vai dizer nesse contexto que Gideão estava malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de pisar uva, de pisar azeitona. Porque lagar é como se fosse um buraco fundo. Trigo, eles malhavam na eira, que era como se fosse um campo aberto. Porque enquanto eles estavam malhando o trigo, como era um campo aberto, batia o vento e a palha do trigo voava. Ninguém malhava trigo no lagar. Quem está me entendendo diz amém. Mas Gideão está malhando trigo no lagar por uma única razão. Gideão está com medo, por quê? Porque ele está cansado. Porque durante anos, o povo de Israel, eles vão, eles plantam, eles colhem. Quando eles estão para guardar aquilo que eles por tanto tempo cultivaram, guardaram, vêm os midianitas e levam tudo aquilo que eles tinham. Rouba tudo aquilo que lhes pertencia. E eu não sei qual é a realidade da sua vida, mas olha aqui para mim, talvez você tenha vivido dias dessa maneira, dias aonde você tem visto aquilo que você tem demorado tempo para conquistar, tempo para adquirir, sendo levado assim de uma forma, parece o nome daquele filme, O Vento Levou. E isso não é de Deus, não é bênção de Deus. E nesse momento, Gideão está com medo, malhando trigo no lagar. Ele está dizendo assim: eu vou malhar escondido, ainda que vai dar mais trabalho, mas pelo menos os midianitas, se eles vierem, eles não vão me ver, não vão roubar aquilo que Deus tem me trazido, a colheita que Deus tem me abençoado. E essa estava sendo a história de Israel por anos. Imagina, irmão, você plantar, na hora que você vai colher, vem um inimigo e rouba. Aí de novo no próximo ciclo, você planta, quando você vai colher, vem um inimigo e rouba. Aí a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece para Gideão. Só que, imagina, Gideão, irmão, ele tinha um complexo de inferioridade absurdo. Você vê isso na leitura. O anjo do Senhor está dizendo assim: olha, eu vou usar você para livrar o povo de Israel. Ele diz assim: não, Senhor, ai de mim, eu sou mais fraco, eu sou mais pequeno. Não, eu vou ser contigo, eu vou te abençoar. Não, eu não vou conseguir, Senhor. E aí Deus vem de novo e dá uma palavra de ânimo. E ele vem de novo e começa a falar da realidade dele. Deixa eu dizer algo para você. Deus quer fazer na sua vida, Deus quer fazer na sua história, Deus quer fazer na sua família, toda a perca, tudo aquilo que o diabo tem roubado, tudo aquilo que Satanás tem levado, Deus quer restituir sobre a sua vida. Deus quer levantar você como um corajoso, como uma corajosa, como alguém que vai colocar fim nisso, como alguém que vai se posicionar e vai dizer: na minha casa não, em nome de Jesus, na minha família não, em nome de Jesus.
Deus está querendo levantar os Gideões da nossa geração. Pessoas que podem até ter medo, mas ainda assim ouvem e obedecem a voz do Senhor sobre a vida deles. Quem está entendendo diz amém. E esse era o contexto. Quem está comigo aí diz amém. E dentro disso eu quero falar com você sobre, como sempre, é didático, 3 pontos que eu encontrei nesse texto e que eu quero que você aplique na sua vida, em nome de Jesus. Primeiro, o que importa é o que Deus pensa de você. Me ajuda a pregar e olha para essa pessoa, fala assim: o que importa de verdade é o que Deus pensa de você. Na conversa com o Senhor, Gideão começa a mostrar o que ele pensava de si mesmo. E Deus, em contrapartida, começa a falar o que Deus pensava sobre ele. Eu vou te dar vitória, Gideão. Não, mas eu sou menor da minha casa. Eu serei contigo, Gideão. Não, mas eu sou mais pobre. Eu estou contigo, Gideão. E começa uma batalha. Gideão falando o que pensava sobre si. E Deus falando o que pensava sobre Gideão. Então presta atenção. A primeira coisa que você precisa entender: o que importa é o que Deus pensa de você. Diga aleluia. Amado, Deus não está vendo como você vê. Nós somos limitados e nós olhamos para as circunstâncias. Quando a circunstância aperta, a gente olha e fala assim: meu Deus, a gente faz igual o Gideão. Ai, meu Senhor, eu sou menor da minha casa, eu sou menor da minha tribo, eu sou menor da minha família, eu sou mais pobre. Porque nós olhamos para as circunstâncias. Deus não está olhando para a sua circunstância. Deus está olhando para você e está dizendo: eu vou ser contigo, eu serei contigo, eu vou te dar vitória. Tão somente seja corajoso. Tão somente seja corajoso. Quem está me entendendo diz amém. O anjo falou com Gideão, não como ele era no momento, mas de acordo com o que ele seria no futuro. Presta atenção. Toda vez que Deus vem fazer um diálogo comigo, com você, Deus nunca vai falar conosco como somos no momento, porque no momento depende da circunstância. Deus sempre vai falar com você e vai chamar você por aquilo que Ele já te conhece do futuro. Deus sabe como a sua história vai terminar, Deus sabe como a sua vida vai terminar. Ele vai chamar você pela maneira como Ele já te vê no futuro. Diga glória a Deus. Deus já está lá no futuro, irmão, esperando você, e Ele sabe como isso vai terminar. Ele sabe que você vai se posicionar, Ele sabe que você vai ter coragem, que você vai ser forte e que você vai enfrentar essa batalha. Ele sabe. Ele nunca vem contextualizar você com aquilo que você está vivendo. Ele sempre vem falando de coisas futuras. Quem está entendendo diz amém. O Senhor se dirige a nós como vencedores, embora muitas das vezes estejamos temerosos e sem fé. Quando Deus se dirige a nós, Ele se dirige a vencedores. Às vezes você olha e fala: Deus, mas quem que é essa pessoa que o Senhor está falando? Será que é eu mesmo? É você. É igual o Gideão. Eu fico imaginando o Gideão olhando assim: ô anjo, será que você veio para a pessoa certa? Será que você não errou o endereço? Será que você não tinha que ir para outro lugar? Porque você está falando com o menor, você está falando com o mais medroso, você está falando com o mais covarde. E Deus está dizendo assim: isso é a maneira como você se olha. Eu estou falando da maneira como eu enxergo você. Eu estou com você, nós vamos lutar essa guerra e eu vou te dar a vitória. Eu vou livrar você da mão dos midianitas, e não só você, eu vou livrar todo o seu povo da mão dos midianitas. Quem está entendendo diz aleluia. Deus não fala aquilo que Ele está vendo, Deus fala aquilo que Ele quer ver. Deus não fala aquilo que Ele está vendo, Deus fala aquilo que Ele quer ver. Quando Deus vai criar, a Bíblia diz lá em Gênesis 1 que a terra era sem forma e vazia, existia um caos sobre a terra e que não havia luz, a treva estava sobre o abismo. Deus estava vendo que estava escuro, Deus estava vendo que estava uma bagunça, Deus estava vendo o caos, mas Deus não olhou e disse: anjo, que bagunça está lá embaixo. Porque Deus não fala aquilo que Ele está vendo, Deus fala aquilo que Ele quer ver. Quando Deus olha para a sua vida, irmão, quando Deus olha para a sua realidade, Ele não fala aquilo que Ele está vendo, Ele fala aquilo que Ele quer ver. Quem fala aquilo que está vendo somos eu e você. Nossa, que difícil. Nossa, minha vida está acabando. Nossa, minha finança está arruinada. Nossa, meu casamento está indo por água abaixo. Nossa, eu estraguei minha vida. Nós falamos aquilo que estamos vendo, embora não deveríamos. Semana que vem nós vamos entender sobre isso. Deus fala aquilo que Ele quer ver.
Olha para quem está do outro lado e fala assim: aprenda com Deus. Não diga aquilo que você está vendo. Aprenda a falar aquilo que você quer ver. Porque as palavras que saem da sua boca constroem o futuro à sua volta. As palavras que saem do teu coração constroem a realidade à sua volta. Quem está entendendo isso diz aleluia. Romanos 4,17 diz assim: como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se já existissem. Esse é o Deus que eu e você servimos. É o Deus que dá vida aos mortos e é o Deus que chama à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Toda vez que Deus fala com você, Deus não fala pautado na sua realidade. Talvez a sua realidade hoje, olha para mim, ei, talvez a sua realidade hoje é de fracasso, é de dor, é de tristeza, é de alguém que está caído, é de alguém que está frustrado. Quando Deus olha para você, Deus olha e fala como alguém que é vencedor. Deus olha e fala como alguém que se levantou. Deus olha e fala como alguém que está vivendo coisa extraordinária. Porque Deus não fala aquilo que Ele está vendo, Deus fala aquilo que Ele quer ver. Deus fala aquilo que Ele quer ver. Porque Ele chama a existência aquilo que não existe, como se já existisse. Quem está me entendendo diz aleluia. Agora é apenas uma questão de se apropriar daquilo que somos em Cristo Jesus. Diga comigo, eu preciso, toda a igreja, eu preciso me apropriar daquilo que eu sou em Cristo Jesus. As nossas circunstâncias sempre vão querer nos falar o contrário, porque a circunstância sempre vai nos levar à condição de fracasso, à condição de perda, à condição de que está tudo dando errado. Mas nós precisamos nos apropriar da nossa condição em Cristo Jesus. Qual é essa condição, pastor? A condição de alguém que é mais que vencedor em todas as coisas por meio de Cristo Jesus. Tem alguém que é mais que vencedor aí? Diz amém. Tem alguém que é mais que vencedor aí? Diz aleluia. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Aplauda Jesus bem forte. Essa é a sua realidade. Essa é a sua realidade. E essa aqui não é uma palavra de motivação. Essa aqui é a verdade de Deus sobre a sua vida. Porque é dessa maneira que Deus se comunica com você. Não como alguém que está caído, frustrado. Não como alguém que está em meio à dor. Não como alguém que está no meio da derrota. Deus se comunica com você como alguém que é mais que vencedor em todas as coisas. Essa é a maneira como Deus se comunica com você e se dirige a você. Quem está entendendo diz amém. Segunda coisa, passe do medo para a fé. Faça uma transição do medo para a fé. Você precisa sair desse lugar do medo e transicionar a sua vida para o lugar de fé. Gideão demora a crer naquilo que o anjo estava dizendo. Você consegue entender isso? Gideão demorou a entender e acreditar naquilo que o anjo estava dizendo. A visão que Gideão tinha de si mesmo era péssima. Olha o que ele diz: ai Senhor meu, como alguém que está murmurando, como alguém que está dizendo, como alguém que está se queixando. Não tem aquele desenho antigamente, eu não lembro o nome dele, que dizia: ó vida, ó dia, ó céu, ó azar. Não tinha, como é que era o nome daquele desenho? Ah, tem um monte de gente aqui que assistiu, eu sei, principalmente esse povo mais velho aí. Como que é, gente? Quem sabe do que eu estou falando? Sangue e fogo. O trem deu uma atualizada, né? Tem que arrumar outro desenho para falar com vocês agora. É um desenho que tinha muito antigamente, que o personagem, qualquer coisa ele falava: ó dia, ó céu, ó azar, ó. Interpretação péssima, né, irmão? Eu não faço parte do grupo de teatro, não. Presta atenção. A visão que Gideão tem de si mesmo é exatamente essa. Só que ele diz: ai Senhor meu, como eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. É como se Gideão estivesse dizendo: eu sou o último do último do último. É como se Gideão estivesse dizendo para o anjo: anjo, você errou o endereço, meu camarada. Você devia estar em outro lugar, não aqui. Eu sou o menor da tribo de Manassés, eu sou o mais pobre da casa do meu pai. Você está no lugar errado.
Deixa eu te dizer, irmão, por muitas vezes você chegou a pensar isso. Eu sou menor, eu não tenho valor algum, eu não tenho nada para oferecer, Deus não me ama, tudo que Deus tinha para fazer na minha vida está perdido, está arruinado. Deixa eu dizer, deixa eu ser o profeta de Deus sobre a sua vida nessa noite. Aquilo que Deus tem para fazer sobre a sua história nem começou ainda, aquilo que Deus tem para fazer na sua vida nem começou ainda, porque o melhor de Deus ainda está para ser derramado na sua vida. E se você crê nisso, diga aleluia, aleluia. Gideão está murmurando de um lado, no medo, e o anjo está motivando ele, dizendo assim: saia do medo, venha para a fé, saia do medo, venha para a fé, saia do medo, venha para a fé. Você está olhando a sua realidade, Gideão, passe a enxergar com os olhos de Deus. Quem tá comigo aí diz aleluia. Gideão olha para as circunstâncias e limitações momentâneas. Deus olha para as vitórias e conquistas que ele já tinha capacitado Gideão para vencer. Gideão estava olhando, esse povo está vindo roubar a gente por tantos anos. Ninguém nunca conseguiu fazer nada. O exército de Israel não conseguiu fazer nada. Agora vem o anjo do Senhor, aparece dizendo que eu vou livrar Israel desse povo. Não, Deus. Ó dia, ó azar, ó vida. Não. Não entendi nada, mas é isso aqui que a pastora Dani falou. As aventuras do leão pessimista. Ilihard. Ah, Lip e Hard. Mesmo assim, ninguém sabe do que a gente está falando. Não adiantou de nada. O povo não... Era um leão e uma hiena, mas ele vivia reclamando dessa maneira. E era exatamente como Gideão se encontrava. Mas, meu irmão, olha aqui para mim, vamos ser francos, vamos ser sinceros. Muitas das vezes, por várias vezes na semana, essa é a realidade do nosso coração. Nós desacreditamos das promessas de Deus sobre as nossas vidas. Nós desacreditamos que Deus ainda pode nos usar. Nós desacreditamos que Deus ainda pode nos prosperar. Nós desacreditamos que Deus ainda pode nos dar uma família. Nós desacreditamos que Deus pode nos fazer assentar com príncipes do seu povo. Nós desacreditamos. Às vezes nós julgamos Gideão aqui brincando, mas às vezes, irmão, no dia a dia nós fazemos a mesma coisa. Mas deixa eu te dizer, da mesma maneira que Deus fez com Gideão, Deus faz comigo e com você. Deus faz comigo e com você, dizendo: olha, ainda que as circunstâncias tenham impedido você de enxergar o seu verdadeiro valor, eu estou aqui para dizer o que você realmente vale, o quanto você realmente vale. Eu estou aqui para dizer que eu tenho um propósito e um plano na sua vida, e que a sua vida não vai ser de ficar escondendo dos midianitas para o resto da vida. Não, você vai se posicionar, você vai enfrentar esse povo, e você vai vencer essa guerra. Quem assistiu aquele filme 300? 300? Agora vocês sabem do que eu estou falando, né? 300, é antigo. Esse filme 300, ele é reproduzido em cima da história de Gideão. Porque quando Deus fala isso com Gideão, Gideão vai e reúne o exército de Israel. Tinha 32 mil homens. 32 mil homens. Só que o exército de Midian, os midianitas, era muito mais, muito mais. Quando ele reúne os 32 mil, Deus fala para Gideão: tem muita gente, faz o seguinte, Gideão, fala para eles, quem tiver com medo pode ir embora. A Bíblia diz que 22 mil, quantos? 22 mil do exército de 32 de Gideão foi embora, na primeira. Quando ele falou assim, ó, quem está com medo pode ir embora. 22 mil foi embora, irmão, ficou só 10. E o exército os midianitas já eram muito mais, mesmo quando os israelitas eram 32 mil. Aí ficou só 10 mil, Deus falou assim: tem muita gente ainda, Gideão. Eu fico imaginando Gideão: não, Senhor, nós já era pouco. O Senhor mandou embora os que estavam com medo, os covardes. Já foi 22, só ficou 10. O Senhor está dizendo que é muita gente. O que o Senhor está querendo matar a gente? Deus falou assim, ó, manda o povo tomar água. Aqueles que abaixar, que ajoelhar e pegar água e trazer com a mão na boca, e vai ter dois tipos de gente. Uns vão abaixar, ajoelhar e pegar água com a mão e trazer na boca. Outros vão abaixar e vai beber igual o cachorro bebe, não tem, direto no rio. Falou assim, ó, os que beberem igual o cachorro bebe, você pode mandar embora. Sabe quantos foi embora dos 10 mil? 9.700 foi embora. Dos 32 mil, sabe quanto que ficou o exército de Gideão? 300. Eu lembro de um videozinho agora dos 300 lá do... 300 é muito.
Tem que parar de arrumar essas confusão, Deus. E sabe o que acontece, irmão? Eles venceram a batalha sem levantar uma espada sequer. Deus trouxe uma confusão absurda no meio do arraial dos midianitas. E Deus deu uma estratégia para Gideão. Você vai tocar a buzina e você vai colocar uma tocha dentro de um cântaro. Quando você tocar a buzina, você quebra o cântaro, vai aparecer a luz da tocha e eles vão se matar uns aos outros. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque presta atenção, irmão, Deus quer que eu e você sejamos fortes e corajosos, não porque é a gente que vai lutar a guerra. Deus só quer que eu e você sejamos fortes e corajosos para nós nos posicionarmos, porque essa batalha é do Senhor, é Ele quem vai lutar, é Ele quem vai vencer. Ele só quer que eu e você sejamos fortes e corajosos, porque nós precisamos de posicionamento, porque não tem como um covarde vencer uma guerra, mas tem como alguém que se posiciona vencer uma guerra ainda sem levantar uma espada sequer. Porque é Deus quem luta as suas batalhas. Me ajuda a pregar e bate no ombro do irmão e fala: é Deus que luta as suas batalhas, irmão. Gideão olha para as circunstâncias e limitações momentâneas. Deus olha para as vitórias e conquistas que Ele já capacitou Gideão para vencer. Você se vê fraco, mas o Senhor te vê valente. Me ajuda aí de novo. Fala para o irmão, fala assim: você pode até se ver fraco, mas Deus te vê valente. Não, você vai ter que falar isso de novo, porque eu acho que ele não acreditou. Olha dentro do olho dele, fala assim: você pode até se ver fraco, vaso, mas o Senhor te vê valente. Valente! O Senhor te vê valente. Ai, pastor, eu estou fraco. O Senhor te vê valente. Você está aí achando que não vai aguentar a guerra, não vai aguentar a batalha, que está muito pesado. O Senhor te vê valente, homem de Deus, mulher de Deus. O Senhor te vê valente. Pastor, eu não vou aguentar, meu casamento vai acabar. O Senhor te vê valente. Essa guerra, essa batalha é do Senhor. Pastor, a minha empresa vai falir. O Senhor te vê valente. Essa batalha é do Senhor. O Senhor te vê valente. Você pode até se ver limitado, mas Deus te vê vencedor. Você pode até se ver incapaz, mas Deus te vê capacitado. Quem está entendendo isso? Diz aleluia aí, irmão. Me ajuda em nome de Jesus. Olha só, as promessas de Deus sobre a vida de Gideão. O Senhor é contigo, homem valoroso. Juízes 6:12. Você livrará Israel da mão dos midianitas. Juízes 6:14. Porventura não te enviei eu, diz o Senhor. Juízes 6:14. Hei de ser contigo. Juízes 6:16. Tu ferirás os midianitas como se fossem um homem só. Juízes 6:16. Paz seja contigo, homem valente. Juízes 6:23. Não temas. Juízes 6:23. Você não morrerá. Juízes 6:23. Vai nessa tua força, homem valente. Juízes 6:14. E essas promessas estão sobre a sua vida. Essas promessas estão sobre a sua família. Essas promessas estão sobre os seus negócios. Homem valente. Homem valente. Quem está comigo aí diz aleluia. Estou quase terminando. 3 e último. Não temas. Vá nessa tua força. Agora você vai ter que me ajudar com muita força no pulmão aí. Olha para o irmão e fala assim: não temas. Vá nessa tua força. Fala para o irmão do outro lado agora: não temas. Vá nessa tua força. O seu Deus é contigo. Aleluia. Quantos creem diz amém? Aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia. Vá nessa tua força. Talvez você fale: pastor, mas aqui dentro é fácil, eu fico animado. Mas quando eu piso pela fora, ai meu Deus, ó dia, ó azar, ó céus. Olha aqui para mim. Não tem esses problemas que estão te assolando, essas dificuldades que estão te assolando. Você sabe do que eu estou falando, sim ou não? Sim ou não? Você é escolhido de Deus, é escolhida de Deus
para você enfrentar isso aí e vencer. Deus escolheu você, Deus escolheu você, Deus escolheu você. Vá nessa tua força, o Senhor é contigo. Ah, meu irmão, vai nessa tua força, o teu Deus é contigo. Você tem a palavra de Deus em sua direção. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é a sua tribo, eu não sei qual é a sua estrutura, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua dor, eu não sei o que te assola, mas eu tenho uma palavra de Deus para você, e a palavra é: vá nessa tua força, porque o Senhor é contigo, homem valente, mulher valente, vá nessa tua força, vá nessa tua força. Para de reclamar, de murmurar e de fazer igual Gideão. Ai, Senhor meu, ai nada. Se Deus está mandando eu ir, é porque a vitória já é minha. Eu vou em busca dela em nome de Jesus. Se o Senhor está mandando eu ir, é porque eu já tenho um aval de vitória. Eu não vou lutar, eu vou somente atrás da vitória. Porque a luta, quem luta é o Senhor. A batalha, quem vence é o Senhor. Aleluia. Está entendendo? Diz amém. Você está olhando para as circunstâncias, mas Deus está mandando você olhar para Ele. Talvez você está olhando para as circunstâncias, mas Deus está mandando você olhar para Ele. Vá nessa tua força. Eu confesso que diante de algumas situações, não é fácil ser forte e corajoso. Eu confesso que diante de alguns problemas que nos cercam, não é fácil ser forte e corajoso. Mas irmãos, nós temos um Deus que nos impulsiona, que nos direciona, nós temos um Deus que nos capacita, nós temos um Deus que nos abençoa. Você tem um Deus que é por você, você tem um Deus que é com você, você tem um Deus que luta as suas guerras, você tem um Deus que faz aquilo que você não pode fazer. Você tem um Deus que te incentiva a ir adiante. Então, meu irmão, entenda algo. Se Deus está dizendo para você ir na tua força, é porque Ele sabe que quem te fortalece é Ele, quem te capacita é Ele, quem te abençoa é Ele, quem luta as suas batalhas é Ele. É Ele. Olha para quem está do teu lado e fala assim: o Senhor está mandando você ir na sua força. Vá nessa tua força. Homem valente, mulher valente. Eu tenho certeza que esse problema que você está enfrentando, essa dificuldade que você está enfrentando, não é nada perto do Deus que você serve. Faça um exercício, olha para trás, e você vai ver a bondade e a fidelidade de Deus te acompanhando, talvez em situações até piores do que essa que você está passando agora. Faça um exercício, faça como o profeta diz: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, e talvez você vai encontrar situações piores que você já enfrentou e já venceu, porque Deus estava com você. Não é essa situação que vai te paralisar, que vai te destruir, que vai roubar a sua fé, que vai roubar a convicção que você tem em Deus. Não é. Vá nessa tua força. Se coloca de pé.